Esse é o The Publisher e eu sou o Marcos Iabi, diretor de produto e conteúdo do Grupo RIC e publisher da Top View. Nessa primeira temporada do nosso podcast, eu vou entrevistar todos os nossos embaixadores. Eles já passaram por aqui, Emanuele Bertoldi, a Mabel, a doutora Débora, o doutor César, e hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Laidir Della Torre. Ele é dentista, ortodontista e Invisalign Top Doctor. Laidir também leciona na área de ortodontia e de Invisalign e é pai de 2 meninas. E é claro, ele é o nosso embaixador de odontologia. Tá ficando muito claro isso. Seja bem-vindo, Laidir. É um prazer te receber. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí com esse projeto maravilhoso e trazer também para as pessoas que vão estar nos escutando um pouco também da trajetória e da evolução de tudo que na nossa área trouxe aí pro dia de hoje. Eu tenho um roteiro aqui, mas eu vou quebrar já esse roteiro do início e eu quero saber, existe sorriso perfeito? Olha, sorriso perfeito não existe, mas a gente tem uma boa ideia do que agrada as pessoas. Em cima do sorriso, a gente, na verdade, aprende quando a gente olha aqueles aplicativos de relacionamento e as pessoas mesmo relatam o que elas gostam e o que elas não gostam. Isso até motivou É um ranking do Tinder. Você tem algumas coisas, assim como na cirurgia plástica existe algum padrão de beleza que agrada um tipo de lábio, um tipo de corpo, um tipo de definição em cada área. Na odontologia também não é diferente. Existem algumas características que sempre agradam. E quais são? Aí você vai ter uma parte que é cor de dente, sempre vai ter aquela questão da jovialidade, da questão da beleza num tom mais claro. Mas uma coisa que é da minha área bastante buscado aí nos resultados é mostrar dente. Se você pode mostrar um pouco mais, você sempre traz um sorriso de um ar mais jovem. Sempre que a gente esconde, porque isso tem a ver com o que acontece com a natureza. A gente vai ficando mais velho, a gente vai escondendo mais os dentes. Pode reparar, quando você vê às vezes um repórter, um jornalista mesmo, e ele está falando, quanto mais idade ele tem de fato, infelizmente ele acaba escondendo o sorriso. Assim como na pele eles vão lá e colocam colágeno, levantam um pouquinho o tônus dos lábios, na odontologia a gente sempre quer mostrar um pouco mais. E o que mostrar um pouco mais claro para que isso denote uma certa jovialidade. E aí vem as redes de relacionamento, que você começa a ver que as pessoas querem mostrar, né, o seu lado mais bonito, a sua versão mais agradável. E às vezes quando a pessoa não gosta, ela vem pro consultório trazendo essa demanda. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente tem que fazer uma matéria sobre isso na Top View. Eu mandei ontem. Vai sair no próximo mês. Então, por favor, gente, quem está acompanhando o podcast, procure no site da Top View, nos nossos leitores digitais ou quem tiver acesso à revista impressa, a matéria do Dr. Laidir. Conta pra mim uma coisa. É uma pergunta meio complexa, assim, porque a gente vai ao dentista, mas a gente não sabe. Quando surgiu a odontologia, ela vai evoluindo e ela chegou no momento agora, que ela é muito digital. Então, como ela passa de negócio que a gente tem imagens horríveis, né? De extração de dente e tudo mais. E agora não, é super tecnológico. A gente tem 2 vertentes assim, que estão mudando radicalmente a odontologia. Por conta das 2 filhas que você comentou ali, eu pesquisei isso antes, quando elas estavam para nascer. E as pessoas não sabem, mas as pessoas não perdem mais tanto dente hoje em dia. Por conta de uma questão de fluoretação da água. É um programa de saúde pública, um dos mais bem-sucedidos, e que ajudou as pessoas a não perderem dente. Isso ajudou de um lado da odontologia e criou um outro problema, que daí cai um pouco na minha área, que é organizar os dentes que estão na boca da pessoa. Então, a odontologia ela foi migrando nos últimos 20 anos por conta dessa mudança de paradigma que existia nas gerações mais antigas, as pessoas que nasceram 20 anos para trás. As pessoas de 20 anos para cá... Então, essa política pública de fluoretação da água impactou os consultórios e a rede pública também, os postos de saúde. Sim. Então, foi um programa muito bem sucedido e que ajudou as pessoas... Isso acontece só no Brasil? Ou no... Começou em Curitiba, foi um piloto, eu estava na faculdade na época, isso em 97, e era um programa chamado Cárie Zero também, né? Ou seja, para deixar as pessoas sem nenhuma cárie. E acabou sendo bem sucedido também. Isso foi aplicado, eu não sei ao certo, mas tem um número. Cidades com acima de 100 e poucos mil habitantes, isso é adotado como programas públicos de prevenção. E daí começou a acontecer nos consultórios. Então, algumas especialidades da odontologia acabaram ficando carente de paciente e desenvolveu outras áreas, principalmente relacionadas com a beleza, com a estética, porque as pessoas agora estavam preservando mais os dentes. E agora você queria harmonizar esses dentes de maneira mais agradável. Entrou a ortodontia, entrou as lentes de contato, entrou uma outra área da odontologia mais cosmética. Não por futilidade, mas por necessidade, porque as pessoas estavam preservando mais os seus dentes.
E nesse meio tempo, assim, tudo, né, acabou sendo impactado pelo avanço tecnológico, celulares, estava lembrando esses tempos de quando chegaram lá os StarTACs, os Nokias, os BlackBerry, né, e a odontologia estava sempre um passo atrás. E de uns 15 anos para cá, aí sim começou a incorporar no consultório toda essa tecnologia. Aí trouxe a leveza, a rapidez, a comodidade, a simplicidade numa área que sempre foi peso assim de muitos traumas, de muitos medos das pessoas de irem ao consultório. Hoje, na verdade, você quer trazer para o consultório uma experiência. Uma cadeira de massagem, uma posição que você fique agradável, fique com fone de ouvido também, muitas vezes, para poder relaxar enquanto você está fazendo um procedimento, porque você não tem mais esse medo. Né? Então, tudo acabou evoluindo também. E esse foi sempre um desejo que eu tinha, porque eu via toda essa evolução tecnológica, sempre trabalhei com tecnologia antes da odontologia, né? Dava aula de informática para pessoas carentes e tudo mais. E a hora que eu vi essa tecnologia chegando nos consultórios, a gente acabou tendo um certo protagonismo de trazer isso o quanto antes, porque eu via que as pessoas não gostavam realmente dos procedimentos, não gostavam do ambiente, não gostavam do cheiro que muitos produtos, né, têm, e acabou trazendo aí realmente uma evidência, uma exposição bastante positiva no consultório. E hoje, uma dessas tecnologias é o Invisalign. Sim. Que é o seu carro-chefe, você até Invisalign Top Doctor, certo? Certo. Tem muita gente ainda que não sabe o que é, apesar de a Anitta ser garota propaganda e acontecer e tudo mais. Óbvio que o público da Top View tá super informado porque você fala, mas esse podcast vai chegar pra gente do Brasil inteiro. O que é o Invisalign, como funciona, quais são os benefícios e por que tá virando essa febre? Então, para começar, vamos entender assim, ó. A Invisalign acabou virando uma referência de tecnologia na odontologia, porque ele foi quem carregou toda essa mudança digital. Então, quando a gente fala em digital na odontologia, a Invisalign é que impulsionou toda essa mudança por uma questão de mercado. Esse produto que eles criaram surgiu, na verdade, em 97. Já tem mais de 20 anos, pra você ter uma ideia. Eu comecei a trabalhar especificamente com eles em 2009 para 2010. E as pessoas não, né, hoje já estão mais informadas, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que é esse produto. Eles criaram uma maneira de movimentar os dentes sem ter que botar o aparelho, sem colocar o aparelho nos dentes. Mas serve para todos os casos ou casos específicos? Hoje em dia, para todos os casos. Quando ele surgiu e quando eu comecei também em 2010, eram apenas alguns casos. Assim como um celular tem câmera fotográfica, mas não fazia fotos boas. Hoje eu não posso falar que as fotos de celulares são ruins. O sistema foi a mesma coisa, que ele surgiu há mais de 20 anos, então houve uma evolução, assim como os celulares, em todo o sistema. Hoje eu trato qualquer coisa que eu vá tratar com Bract, eu trato com Invisalign também. Com algumas vantagens. Sério isso? Com algumas vantagens ainda, porque eu posso utilizar ele para outros fins. Por exemplo, não o primeiro, mas um dos primeiros pacientes que eu tive, ele era um lutador, né, que fazia par com o Anderson Silva, o lutador de MMA. E ele tinha que fazer um tratamento e não podia usar nenhum dispositivo que causasse impacto. Então você acaba tendo uma proteção enquanto você está usando. Não que seja o objetivo dele, mas ele tem. Pessoas que precisam clarear, tem uma velocidade, tem um evento, um casamento, uma formatura e queria fazer uma melhora, um upgrade, mas queria ao mesmo tempo fazer um clareamento. Né? A gente comentou no começo de que o branco é o que denota na primeira impacto a maior jovialidade das pessoas. Então você consegue combinar tudo isso com um único produto. Só que assim, algumas pessoas não entendem que o Invisalign não é uma placa. Ela é uma sequência de placas que você troca semanalmente. Não é uma só. Então, cada tratamento tem uma dimensão, uma quantidade. E tudo isso é programado para o computador. Como se fosse um arquiteto fazendo um projeto. Eu tenho o meu software, tipo um arquiteto. Arrumo tudo que eu quero. Te mostro, inclusive, antes de você executar. E depois a empresa faz uma impressão 3D desse sequenciamento. Isso é o tratamento. A gente vai ter que recortar esse trecho desse podcast, colocar num QR Code na revista e toda vez que aparecer em Invisalign, descubra o que é, porque agora ficou muito, muito claro. Deu para entender exatamente. Então não é uma única, você tem várias. Várias. E tem você pode ficar 1, 2, 3 semanas. Como funciona? Na verdade, você faz o tratamento, vamos supor, eu tenho lá como eu estou e tenho um projeto, como um Waze, né, que tem uma rota, aonde eu quero chegar. A empresa fatia em pedacinhos de 0,25 de milímetro, cada um por uma semana. Então você pode ter, no teu tratamento pode precisar de 12, no meu de 18, de outra pessoa com 25. Cada pessoa vai ter uma quantidade que você vai trocar semanalmente e ele vai rearranjando isso ao final.
E durante esse processo ainda você pode, quero fazer um clareamento junto com isso para terminar bem, ou no meio do caminho eu tenho um evento, já queria estar bonito. Você pode ir combinando as coisas com tudo isso. E não, a minha pergunta, bem de leigo, e não volta, não retrocede? Se você não utilizar, por exemplo, pode. Só que sempre ele tem uma cobertura, né? Eles têm um pacote de serviços em que você acaba conseguindo fazer a recuperação disso durante um período. Tem casos que é de 1 ano, tem casos que é de 5 anos, que você tem como se fosse, não é bem uma garantia, mas é um período que você pode pedir mais alinhadores caso aconteça algum problema no meio do caminho. O que é vamos dizer assim, um suporte que dá segurança para as pessoas. Porque essa mesma tua dúvida é de muita gente. Mas se eu perder, se não funcionar, né, você tem um período que você pode pedir mais para atingir o resultado. Em relação ao formato anterior, e o Invisalign, a diferença de valor é muito grande? Não. O que muda, e é um dos exemplos que eu uso no consultório particularmente, é que ele é um sistema muito mais ágil. Porque você programa por computador. Isso gera um problema, né, problema no sentido positivo, em que você termina mais rápido. Então aquele mesmo trabalho, serviço que você levaria 3 anos, você vai levar 1. O mesmo valor, basicamente, que você pagaria em 3 anos, você vai pagar em 1. Essa é a diferença. Nossa. Só que a entrega é mais rápida. Então, isso gera em algumas pessoas, num primeiro momento, ele é mais caro ou mais barato. Não, na minha humilde opinião, ele é a mesma coisa. Só que o que você levaria 3, você vai levar 1. Ou se você levaria 2, vai levar 1. Então, essa percepção de custos, às vezes, está atrelada ao que você pagou de imediato. Mas se você dividir como era o sistema tradicional, ele vai ser o mesmo valor. Entendi. E quais, além desses benefícios todos, como você tem sentido os benefícios da tecnologia na área de saúde? Impulsionado, que nem eu comentei, a Invisalign realmente foi a mola de todo o sistema. Começou com os avanços que a Invisalign foi trazendo, aí outras empresas, grandes empresas, trouxeram os scanners, por exemplo, foi um dos maiores benefícios, na minha humilde opinião, porque a maior queixa de todo mundo no consultório é aquelas moldagens, aqueles problemas que você tinha que fazer para copiar a arcada e fazer uma prótese ou uma placa, né, de clareamento. E você faz isso tudo via escaneamento. Como se fosse uma câmera fotográfica colocada dentro da boca, ele copia tudo e te entrega, seja para fazer uma prótese, um Invisalign ou qualquer outra coisa. Então, o scanner intraoral acabou trazendo várias comodidades, inclusive para as mães, que às vezes tem uma preocupação, mas se eu bater um dente e quebrar, você escaneia, você está salvo. Que nem você tinha aquela busca da célula tronco que se fazia para guardar, se um dia tiver problema, a gente tem isso através dos scanners, está salvo a tua boca, se um dia você tiver um problema, vai lá e ele imprime, né, aquele teu dente, aquele teu elemento exatamente igual, seja com cerâmica, com resina, com o que precisar. Então, a tecnologia ela foi incorporando também outros benefícios, e daí, para poder ajudar ou suportar a própria o sistema Invisalign, aí foram criando outras soluções, né, junto aos escaneamentos, às impressoras de dente. Né? Por exemplo, você tem hoje como copiar o sorriso de alguém. Eu quero um... Você leu meu pensamento, porque me falaram esses dias que determinada pessoa colocou o sorriso do Elvis Presley. Daí eu falei, o que vocês estão falando? Não, aquela pessoa lá, ela foi e colocou o sorriso do Elvis Presley. Eu falei, não é possível isso. Acontece mesmo isso? Acontece. Na área das lentes de contato, quando você escaneia, então eles escanearam dentes, né, de sorrisos, ainda mais de pessoas famosas, assim como você tem banco de fotos, né, que você pode, na hora de fazer uma propaganda, um banco de informação, existem bancos de dentes. Dentes anônimos, por serem bonitos, por bonitos, mas dentes também de famosos. Assim como você pode ir num salão de cabeleireiro e eu gostaria do cabelo igual dessa pessoa, né? Você pode fazer isso no dente, né? Óbvio que muitas vezes você vai fazer isso com uma certa ponderação, porque às vezes você já precisava de um procedimento e às vezes o profissional precisa de um direcionamento. O que você gosta, o que vai ficar bonito para o seu sorriso também, né? Vai combinar às vezes as duas coisas, o que o teu sorriso, a tua boca, a tua característica é favorável, mas também aplicando um pouco do que você também quer. Né? E aí que surgiram os bancos de dados de dente. Olha que loucura, né? Você imagina, você fala assim, eu queria sorriso tal. Você vai pesquisar isso e vai trazer isso. São as famosas lentes de contato, que você cobre, que nem uma unha postiça, que nem um cílios postiço. Né? A lente de contato odontológica nada mais é do que uma camada super fina que você põe sobre o dente e ele dá uma nova característica. Essa é uma dúvida que várias pessoas têm, independente do público. É uma raspagem? Como acontece? O que as pessoas fazem para colar depois essa lente em cima? O que vocês fazem para colar essa lente em cima?
Basicamente, é um derivado, né, como se fosse um super bonder, né, que é uma cola. Existem colas derivadas do super bonder da vida que são para fazer colagem de material. Quando o dente precisa, você acaba realmente fazendo um preparo para uma construção. Quando o dente não precisa, às vezes você não faz nenhum desgaste no dente. Porque eu já vi artistas, por exemplo, com super desgaste, daí quando eles tiraram por algum motivo ficou muito estranho, mas tem gente que não, tipo, caiu minha lente, mas a pessoa continua com o dente. Por que tem essa diferença? Porque depende da característica da pessoa já. Se a pessoa tem já algum desgaste no dente, alguma debilidade ali, aí você tem que fazer um preparo para poder receber um material mais espesso, que não seria às vezes nem só uma lente. Às vezes é uma chamado de faceta, que é uma cobertura um pouco mais volumosa. Tem diferença. Então faceta e lente são coisas diferentes? Para quem vai construir é a mesma coisa. Entendi. Só que dependendo, quando ela é muito fina, eles chamaram a faceta de lente de contato. Entendi. Mas na verdade é a mesma coisa, só que o grau de espessura dela é tão fina que chamava a atenção parecendo uma lente de contato, né, aplicada aos olhos. E daí eles começaram a chamar de lente, virou uma moda, porque às vezes a pessoa nem tinha o dente tão destruído, mas queria mudar a característica, o impacto, né, a jovialidade, que nem a gente falou, às vezes foi envelhecendo e foi desgastando por bruxismo, né, alguma coisa assim. E daí você quer revitalizar. Ainda mais quem trabalha com a imagem, isso acaba sendo mais importante. E dura quanto tempo? Depende do material. Existem basicamente duas linhas, né? Resinas e cerâmicas. A cerâmica você não tem como mais saber a durabilidade, porque desde que ela foi criada, nas últimas séries, ela não sofreu ainda desgaste, então você não sabe. Mas então, vou colocar aqui num tempo máximo, a gente vai falar em 20 anos, mas eu não tenho como ter certeza. Entendi. Porque ela não tem mais de 20 anos, pode ser que dure em 30, 40. Então tem muita evolução nesse sentido na parte técnica, que é uma parte mais interna do consultório, mas tem também até, por exemplo, a gente falou isso até na revista recentemente, sobre as escovas ultrassônicas, que é uma outra novidade no mercado que passou meio desapercebido, mas é algo revolucionário. Todo mundo já foi num consultório e fez limpeza, aquele aparelhinho que vibra e tal. A Philips e outras empresas grandes do mercado. Aquele mercado... jatinho de água também? D'água? Não do jato. Ele é um que vibra só para remover alguma sujidade com mais eficiência. Eles aplicaram isso numa escova. Então você olha para ela, você não vê nada. Só que ela está vibrando ultrassonicamente. Isso causa uma limpeza muito mais profunda. Não, então a gente vai fazer o seguinte, para você que está escutando esse podcast, a gente vai colocar na descrição da onde a gente compartilhar um link de um post de escovas ultrassônicas. A nossa produtora está aqui, vai produzir isso, porque se eu fiquei com dúvida, você provavelmente vai estar com dúvida também. Então se você estiver com dúvida, na descrição do nosso podcast está o link da nossa matéria de escovas ultrassônicas. Não, isso é bacana porque assim, várias frentes, né? A gente fala na parte técnica, né? Mas também na parte do dia a dia, o que você vai encontrar nas farmácias e tudo mais, você tem esses produtos que estão sendo incorporados de maneira muito simples, né? E que, óbvio, que a evolução tecnológica trouxe para dentro de casa também, né? Ligado à odontologia, mas trouxe para dentro de casa recursos que eram só restritos dentro do consultório. Nossa, e é impressionante como esse mundo digital ele traz diversas facilidades, mas ele está transformando a profissão do dentista, né? Do profissional odontológico. Graças a Deus, né? A gente está tirando essa imagem tão pesada que se tinha do passado, pelos procedimentos que eram muito mais pesados mesmo, mais cruentos, e trazendo uma leveza, né? E às vezes tornando agradável o que era realmente desagradável, que às vezes era estar no consultório odontológico. Então, para quem realmente está buscando todo esse diferencial em prol do consumidor final, que seria o nosso paciente que vai ao consultório, está conseguindo encontrar esses recursos e as empresas estão investindo cada vez mais em comodidade para ambos, seja o profissional ou seja para o paciente também. Me contaram que você atende gente do mundo inteiro. Então, e como isso funciona? Tá aí, mais um benefício de tecnologia, de digital, né? Isso traz aí uma facilidade das pessoas poderem tanto tratar e quanto nos comunicar remotamente, né? Isso evoluiu muito na pandemia, os recursos de acompanhamento remoto, né? A gente tem pacientes que estão fazendo intercâmbio ou até fazem um período no Brasil, um período no Canadá, um período na Itália, um período na Espanha, mas tenta imaginar como é que você trataria uma pessoa num sistema analógico. Não tem como, né? Não está vindo, não estou vendo. Né? Então, além desses recursos, né, de serem, que nem o Invisalign, por exemplo, que traz através de placas, de alinhadores, e ainda você tem software, tem aplicativos para poder fazer um acompanhamento. Você dá todo um dispositivo para poder fazer uma foto em casa e você consegue, ele faz essas fotos repetidamente, você faz um acompanhamento e conversa com ele através do aplicativo.
Então, eu tenho pacientes que eu vejo uma vez por ano. Quando vem para Curitiba ou para o Brasil, né? Quando não vem, você acompanha remotamente, mando via Sedex, UPS, alguma coisa assim, né? E depois, quando ele vem para o Brasil ou para Curitiba, a gente faz algum acompanhamento. Então, tornou até isso mais simples, a pessoa poder tratar com um profissional mais longe, né, que mora ou que trabalha mais distante, sem ter aquele compromisso, né, o deslocamento na vida mais corrida que a gente tem hoje em dia, de ter aqueles inconvenientes de, né, tanto do uso quanto dos acompanhamentos por problemas. Então, tudo que está evoluindo em volta da prestação desse tipo de serviço também ajuda o profissional e o paciente também. Absurdo, né? Para onde você acha que nós vamos? Onde a odontologia vai chegar? Quando você vai... Você acabou de voltar de congressos, né? Para onde aponta? Para tornar cada vez mais simples o procedimento. Para tornar cada vez mais cômodo para as pessoas fazerem o que lhe agrada, o que lhe seduz no sorriso e na boca, de uma maneira cada vez mais leve. A gente começou falando exatamente dos traumas, dos medos, né, do passado, e ele já vem vindo numa descendente aí de problemas, né, para as pessoas, e eu acho que isso vai terminar onde a gente só vai manter. Terminou o sorriso, a gente só vai estar mantendo de uma maneira tão simples que as pessoas não vão ter aquela hesitação, aquele medo. Eu não quero fazer isso, eu não sei se eu quero fazer aquilo, né? O querer ou não passava por um julgamento de é um pouco sofrido, é um pouco difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho... Vai começar a tornar tudo tão simples, né? Nós estamos falando aqui através de scanners, aplicativos e tudo, que a pessoa não vai ter que ter esse tipo de dúvida, né? Então as pessoas vão ter sorrisos realmente muito mais bonitos, mais fáceis também, e isso vai ajudar a manter também um pouco da sua autoestima, um pouco da sua qualidade de vida, né? Imagina que as pessoas terminam aí às vezes sua vida com mais idade e com dificuldades, limitações impostas pelas dificuldades que a vida lhe trouxe. E eu acho que as pessoas vão envelhecer melhor. Eu tenho uma pergunta, porque antigamente, não na minha época, que eu também não sou tão velho assim, mas na época do meu pai, por exemplo, da minha mãe, eu ouvia muitos adultos indicarem, eu era criança, indicarem dentista. Não, vai nele, não, ele é tranquilo. Porque existiam os não tranquilos, né? Que as pessoas sofriam, né? Devia ser uma pessoa mais bruta. Mais bruta o negócio, para arrancar um dente. Eu não lembro. As imagens que eu fazia na minha cabeça era essa. Hoje em dia, com tanta tecnologia, como os dentistas vão se diferenciar um do outro? Porque existem vários, por exemplo, dentistas que se utilizam Invisalign, tecnologias ou habilidades digitais. Como você está dando a diferenciação? Porque, por exemplo, você é um cara que procurou, você está divulgando isso, você está virando quase um arauto, né? Um embaixador não só da Top View e odontologia, mas de tecnologias, e está aproximando isso cada vez mais do público. Como você vai se dar a diferenciação de um profissional para o outro? Então, cai um pouco na tua própria observação, né? Que você falou que vai nesse porque ele era mais... às vezes é melhor ou mais delicado, outro era mais bruto. Eu acho que as pessoas vão entender assim, o digital ele é para favorecer. Você vai ter que continuar sendo uma pessoa que vai buscar a excelência, mas não esquecendo que do outro lado tem uma pessoa. Enquanto você não entender que tudo isso é para aproximar as pessoas da solução, e algumas pessoas vão ter um pouco mais de medo, de ansiedade, de dificuldade, enquanto você não souber ler isso no teu cliente, no teu paciente, você vai ter dificuldade de atingir o teu resultado, porque você não sabe como atingir o resultado para ele. Cada pessoa vai ter um jeito de entregar um serviço. Se você não conseguir usar os meios tecnológicos da melhor maneira para ele ainda assim não vai ser considerado um bom profissional. Você pode ter todos os recursos que tiver, a delicadeza, a percepção, né, a humanização de todo o fluxo vai ser importante. Então, eu acho que o futuro, você vai ter tanto recurso que você só vai não usar se você não tiver essa percepção do macro, do todo. O que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para aquela outra pessoa. Entendeu? Então, eu acho que você fazer essa leitura, essa gestão de tudo que vai estar ao teu dispor para aquele paciente e o tempo dele. Eu sei que é muito clichê, mas eu sempre gosto de saber, as pessoas que estão ouvindo também, tenho absoluta certeza que querem. Como você chegou até aqui? Por que odontologia? Se eu te falar que a odontologia em si foi porque eu passei por um tratamento, você acredita? Mas traumático ou maravilhoso? Não, eu gostei. Eu ficava olhando o profissional que me atendia, também usei aparelho na época, e achei assim, uma coisa delicada e engenhosa ao mesmo tempo. E comecei a fazer odontologia para essa área. Sempre fui fazer para fazer ortodontia. Não pensava em fazer outros procedimentos, cirurgia, esse tipo de coisa.
E depois, só que eu sempre tive essa paixão por tecnologia, mesmo antes da odontologia. Então, quando eu vi a tecnologia chegando na minha área, aí sim virou uma paixão, virou realmente um divisor de águas. E eu acho que um pouco do sucesso do consultório também deriva disso, porque eu consegui juntar as duas coisas. Né? Eu já fazia ortodontia há 10 anos antes de fazer o digital. E eu sentia essa carência, eu via tudo evoluir, iPhones, equipamentos tecnológicos para todo lado. E você é um apaixonado por isso, né? Adorava. Imagina você ficar vendo todos aqueles surgindo os iPhones, surgindo tablets, computadores virando super finos e tudo mais. E ficava, nossa, e eu ainda continuo fazendo o que, não sei se você sabe, o Bract é uma técnica com mais de 100 anos. Sério? Então você imagina eu olhar para o que eu fazia para o consultório e olhar o que estavam sendo lançados, né? Estava suprimindo os CDs, as fitas cassetes e tudo mais, e eu fazendo uma técnica com mais de 100 anos. Então isso me frustrava de uma certa forma. A hora que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, né? Realmente ele mudou o consultório, e eu acho que o próprio mercado, né, as empresas que a gente tem de parceiros e tudo, realmente perceberam essa união dos dois gostar, né, da odontologia, mas do digital. Acho que é aí que para mim foi um grande divisor de águas. Você tem filhos, certo? Duas meninas. Elas vão seguir a odontologia? Vou te falar assim, ó, eu vou fazer com elas o que o meu pai fez. Meu pai é administrador, né? E ele nunca se meteu com as decisões. E ele tem até hoje uma crença que é assim, você vai se dar bem, vai ser feliz com o que você gosta de fazer. Você vai procurar o sucesso no que você gosta. Ninguém na minha família, né, não tinha entrado nessa área de odontologia. Mas sua esposa é? A minha esposa é dentista. E ele falou assim, não, ele nunca se meteu nas escolhas. Tanto é que eu tinha feito, né, na época, o vestibular para medicina. Passei em medicina no mesmo ano que eu passei em odonto. E ele me perguntou, você não quer fazer e pensar depois? Eu falei, não, eu sei o que eu quero ser ortodontista. Então, foi uma decisão muito precoce num sonho. Né? E ele nunca se meteu nessa decisão. E com elas eu vou deixar elas livres, porque eu acho que assim, realmente o que você faz com gosto, com prazer, você não tem horário, você não mede esforços para atingir o sucesso. E também é uma tranquilidade, né? Você passa em 2 vestibulares e a pessoa pergunta, não, você vai fazer medicina? Não, eu escolho, né? Porque a coisa mais gostosa da vida é poder ter escolha, né? Isso, olha. Hoje vendo, né, fico pensando assim, se eu tinha maturidade para tomar aquela decisão naquele momento, daquele jeito que eu tomei. Mas, né, algumas coisas são superiores ao nosso querer. Então, hoje vendo, né, ligando os pontos, como o Steve Jobs gosta de falar nas palestras que ele fazia, ligar os pontos olhando para trás, eu sei o que eu estava fazendo naquela época. Na época talvez eu não soubesse, mas hoje eu sei que eu sabia. Nadir, histórias de consultório. Conta pra mim, não tá no roteiro, mas eu sempre tenho dúvida. Qual foi a situação mais esdrúxula, esquisita que você já pegou? As pessoas, porque tem gente que tem muito medo, certo? Agora nem tanto, a coisa tá ficando muito mais tranquila. Mas já teve gente de tipo desmaiar no consultório de medo? Porque eu tinha um primo meu que pra ele ir no dentista, meu Deus do céu, eu tinha que ir, não sei, dopar a criança, porque ele não conseguia parar quieto. Então, ó, vou contar 2 histórias diferentes com perfis distintos. Uma delas entra até com o meu próprio irmão, que sofria para ir em dentista. Mas ele não é dentista, né? Não, engenheiro civil. E quando eu via que ele ia para fazer coisas simples, suava. Eu olhava aquilo e falei, não é possível. Então, aquilo que a gente falou da humanização, a gente entender e se pôr na pele dos outros. Hoje no consultório a gente tem um sistema de você sedar a pessoa. É um gás que nem se usava com crianças no passado, né, o óxido nitroso, e que você coloca, a pessoa está acordada, fala com você, mas ela está num estado quase letárgico, assim, de calma, né, zen, né? Quase depois de uma 3ª taça de vinho bem cheia. Né? E isso deixa as pessoas mais leves. Então a gente investiu nesse tipo de coisa, apesar do consultório não estar voltado, por exemplo, para crianças, mas para usar em adultos. Então, assim, vendo em pessoas muito próximas o sofrimento que era estar lá, mesmo para fazer coisas que não eram para causar medo ou ansiedade, foi a hora que você foi incorporando um gás só que se aplica, super simples, né? E que às vezes as pessoas não pensam. As pessoas, digo, até os profissionais. Aquilo não ajuda o meu procedimento, mas ajuda o meu paciente. Então, é algo que essa tal que a gente fala da humanização, dando um exemplo, aproveitando e citando um exemplo, de humanizar o tratamento. Não adianta você ter o melhor recurso. A pessoa às vezes não quer estar lá. Na hora que ele estiver lá pela primeira vez e passar por uma situação dessa, assim, de conforto, de comodidade, ele nunca mais esquece. E começou porque ele ia fazer limpezas.
E eu olhava aquilo assim, ele saía da cadeira, olhava suado. Eu falei, mas gente, mas foi uma limpeza. Até parece que eu extraí o siso, né? Então, assim, mas já adulto? Adulto, com mais de 25, 30 anos de idade. Ele hoje tem 45. Entendeu? Então aquilo me motivou a pensar, falar, olha, a gente tem que criar soluções para os clientes. Independente da idade, da dificuldade. Então, existem casos, obviamente, mais severos, como são cirurgias, em que você não faz essa sedação consciente, que chama, né? Que você coloca esse gás. Né? Você faz ela como se fosse uma endoscopia. Você vai um médico, fica ali do lado da cadeira, e ele seda, né, de dormir de fato, para terminar os procedimentos e ele nem perceber o que aconteceu. Isso também é bom, porque o trauma é gerado pela experiência negativa. Se você não deixa você ter a experiência negativa, você não tem o trauma. Entendeu? Então, isso são situações, tá aí, aproveitando e pontuando aí o que a tecnologia pode ajudar. E na outra, eu falei dos aplicativos de relacionamento, porque eu recebo mesmo paciente que me mostra assim, a tela do Tinder, né, o Happening, tem outros aplicativos, e me mostrava, olha esse sorriso aqui, olha, eu não dou match nesse sorriso aqui. Entendeu? E daí ela começava a citar exemplos, e foi daí que comecei a pesquisar como atingir. Se você está com baixo índice de match no Tinder e no Happn e nos outros aplicativos, eu aconselho você a buscar agora o serviço do Laidir. É provável que você consiga aumentar o seu índice de encontro nos aplicativos. Se você está solteiro, talvez um dos motivos é que teu sorriso não está legal. Não está dando match ali no aplicativo. Mas isso aconteceu mostrando o aplicativo. Aí ela veio dar a queixa, eu fiquei olhando e entendendo como é que ela observava. O que ela julgava de bonito e de feio. E daí ela falou, não, eu quero esse sorriso assim, é isso aqui que eu tô vendo que tá dando mais ibope. Né? Vamos lá. Uma das partes que eu mais gosto nesse podcast é o ping-pong. E olha, eu já vou falando, pode ficar bem à vontade, porque os meus convidados, sempre convidado faz ping-pong, tem convidado que disserta aqui e tá tudo bem, porque daí eu também me envolvo fazendo outras perguntas. Tá. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Vou te falar que a viagem que eu mais gostei foi que eu fiz pela costa da Califórnia, que a gente saiu de carro até de San Diego até São Francisco. Uma das regiões mais bonitas que eu vi, né, dentro dos Estados Unidos. Apesar de eu gostar, né, muito de Madrid, mas eu tenho que admitir que as paisagens ali que se percebia, né, naturais, na maioria delas, eram realmente assim de você não esquecer pro resto da vida. Como você se vê daqui 5 anos? Em 5 anos? Atendendo no celular só? Não, aí olha, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas. Tanto é que na rotina a gente tem poucos atendimentos por dia, porque a gente realmente investe em entender bem as pessoas. Eu acho que eu vou ter cada vez menos que fazer algumas coisas, né, procedimentos, e talvez investindo mais em estar conversando mais com as pessoas e entendendo a cabeça das pessoas. Qual o seu maior sonho? O maior sonho? Sabe que hoje a gente está atingindo algumas coisas que a gente traçou. Meu maior sonho é ver as minhas filhas decidindo e sendo felizes com as decisões dela. Não vou me meter nas decisões dela. Vou seguir o que meu pai fez e deu certo. E deu certo. Sou uma pessoa realmente feliz no que eu faço. O que você gosta de fazer quando tem tempo livre? Sou um apaixonado por vinho. Gosto de entender assim, de cada região do mundo, né? Entendendo as diferenças dos vinhos de cada região e não falando que gosta de um ou de outro, não, eu quero entender o que se produz, né? Até vinhos de regiões assim mais remotas do mundo. Então deixa eu já quebrar aqui o protocolo do meu ping-pong. Vinho mancha-dente? Se você estiver fazendo clareamento, sim. Se você não estiver fazendo clareamento, aquele pigmento não entra no dente. Porque o problema do pigmento dele, assim como o café expresso, aproveitando, é quando você está no clareamento. O clareamento ele abre os poros. E nessa abertura ele favorece o pigmento a depositar. E quanto tempo depois posso voltar a beber normal? Depois do clareamento, depois que terminar o procedimento, se você não fizer nenhum tipo de selamento, vamos falar assim, você esperar pelo menos uma semana ali. Agora, se você fizer um selamento, né, vamos dizer assim, você pode fazer isso já imediato. Qual o seu lugar preferido no mundo? Madrid. Madrid? É a minha família, né, de origem espanhola. E tive em algumas regiões, né, da Espanha. E em Madrid fiquei apaixonado assim, de entender um pouco do que meu pai falava desde criança, né, assim, da cultura espanhola que eu não tinha visitado na época. E hoje eu entendo, fiquei assim, encantado com a paixão dos espanhóis. Defina a sua profissão em uma frase. Uma frase? Vou falar mais atual. A tecnologia chegou na odontologia para trazer conforto e aproximar, por mais
ambíguo que pareça, o dentista do paciente. Uma curiosidade sobre você. Sabe que eu vou fazer uma curiosidade que nem eu sabia, né, que eu descobri na pandemia. Né? Fiquei apaixonado também por curtir os arredores de Curitiba de bicicleta. Você também é ciclista? Adquiri esse hábito na pandemia. Não tinha, mas tinha vontade de fazer alguma coisa durante a pandemia, aqueles lockdown para cima e para baixo, e realmente consegui conhecer os arredores. Cada vez você ia pedalando às vezes até longe, para cada lado, né, cada extremo de Curitiba. E acabei realmente me apaixonando e fazendo algumas fotos. A gente acabou, né, adquirindo esse bom hábito. Então, praticamente todo fim de semana a gente sai pedalar para algum canto. Se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual dia seria? O dia que eu lembro que a gente chegou pela primeira vez numa praia. Na época era Camboriú ainda, Balneário Camboriú, que tinha 3, 4 prédios. Eu não vou falar porque senão eu vou entregar a minha idade. E lembro, né, dos meus pais contando a história, a gente era do interior do Paraná na época. Qual cidade? Na verdade, meu pai foi do Banco do Brasil. Eu morei em 18 cidades, pra você ter ideia. Rodava muito, várias cidades. Então a gente tinha 2 anos em cada cidade. Naquela época, a gente estava numa cidade perto de Campo Mourão. E Goiôerê chama. E daí a gente fez uma viagem de 700 quilômetros, quase 600 quilômetros para sair, para chegar numa praia. E lembro da imagem, né? E ele contando assim do prazer que ele tinha. Nós somos em 4 irmãos e ele contando pra gente. Então assim, a imagem, né, de entendendo hoje como adulto, no sentido de tempo que a gente tem as dificuldades, e ele ter o trabalho de sentar e contar o que era, que não era. Eu era muito pequeno, eu devia ter meus 4 anos de idade, e ele contando, né? Então hoje eu tento realmente desenvolver o consultório, mas não esquecer desse ensinamento, né? Ou seja, a família está ali, né? E precisa também dos ensinamentos. Assim como toda a tua equipe, todo mundo que está trabalhando com você, a gente tenta desenvolver as pessoas, né? A tua família, principalmente, precisa crescer com você. E esse hábito dele de desenvolver e de estimular é o que eu tento repassar hoje para as minhas pequenas. Tem o Laidir e tem uma palavra. Qual palavra é essa? Digital. Esse foi Laidir Della Torre. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, essas histórias todas. E eu gosto desse podcast por isso, porque a gente se conhece, mas é aqui que várias histórias surgem e a gente se conhece ainda mais. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E um prazer estar aqui. Vamos depois deixar essas informações, porque realmente a gente traz aí alguns insights, né? E também tem a responsabilidade de terminar essas respostas. Quem tiver curiosidade e estiver vendo o nosso podcast. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Esse é o The Publisher, um podcast original da Top View e da Rick Podcasts. Esse foi mais um episódio. Tem muito mais vindo por aí. Eu te encontro no próximo. Até mais.